Olá, ouvintes do podcast da Galeria Kogan Amaro. Meu nome é Carolina Laureano, eu sou curadora independente de arte e com uma pesquisa que perspassa noções de gênero, identidade e raça. Hoje estamos aqui para bater um papo com a artista Ellie de Bernardini. Obrigada, Carol, por ter aceito o convite de estar aqui com a gente. Eu sou a Erid Bernardini, artista do time da Galeria Kogan Amaro, e o meu trabalho se encontra com a pesquisa da Carol. É um trabalho voltado para as questões da história da sexualidade e da história da humanidade, interseccionando essas histórias, né, em busca do que eu chamo e do que a gente vai falar um pouquinho aqui de um novo modelo de sociedade. Como a Ellie introduziu um pouco, nós vamos falar, né, conduzir essa conversa falando um pouco dessas noções de gênero e identidade de gênero dentro do campo da arte. Obrigada, Ellie. Eu acho que primeiro introduzir um pouco, né, do que é essa sua pesquisa, né? Acho que já te acompanho há um certo tempo e falar que, né, dentro dessa sua pesquisa, dentro dessa sua leitura, né, que eu acho que você também abrange esse campo da filosofia enquanto formação e que se encontrou ali, né, no conceito, né, criado, né, formulado ali pelo filósofo trans Paul Preciado, que fala dessa relação de uma necessidade de pensar e inserir novos corpos dentro dessa sociedade, mas não pensar esses corpos a partir do seu gênero, né? Inclusive um passo à frente, né, dessa liberdade de gênero para que os corpos eles sejam dotados da sua potência, né? Não que a sua potência esteja destinada apenas a pensar um gênero, né? Que ele possa se expandir a partir disso, né? Dentro desse conceito, né, que você, enfim, começa a elaborar a sua pesquisa artística e conceitual e artística e derivar isso em objetos de arte, eu queria que você começasse a falar um pouco com a gente, avançando um pouco essa discussão também do que é essa noção de identidade de gênero dentro do nosso campo da arte, que é um conceito, na verdade, uma questão de objetificação e fetichização desses corpos dentro do campo da arte. E aí eu queria que você contasse um pouco para mim, né, para mim e para o público aqui, como você enxerga essa questão, né? Por que ela é importante de ser debatida? E depois, obviamente, a gente vai falar um pouco disso dentro de como você realiza isso enquanto arte. Perfeito, Carol. Eu acho que você tocou em dois pontos que são centrais, que é a questão da fetichização e da objetificação, que é, que é muito interessante porque a gente pode fazer uma dupla leitura dessas temáticas, né? Eu como uma mulher transexual, além de ser uma artista, né, ser uma mulher transexual, e aí essa minha identidade de gênero, esse dado a respeito da minha biografia, de certo modo, interfere no meu trabalho, e essa interferência ela se dá por vontade própria minha, em certa medida, né, pelo interesse de abordar essas questões, mas também pelo reconhecimento do sistema, né? Por nós termos poucas artistas transexuais assim no imaginário do sistema de arte, ou que circulam entre o sistema de arte, eu sinto, e não é uma queixa nesse sentido, mas eu sinto que o meu trabalho ele é automaticamente colocado como um trabalho de uma artista trans, né? Isso é demarcado quando se fala da minha obra, né? Do trabalho da Ellie de Bernardini. É um trabalho
trabalho de uma artista trans. E só que ele não é um trabalho só que se preocupa somente com as questões da transexualidade em si, digamos assim, com, por exemplo, com fatos específicos da vida das transexuais, mas com uma preocupação de um modelo de sociedade, que aí a gente retoma a citação que você fez no começo do filósofo transexual Paul Preciado, e da onde se origina todas essas ideias, né, sobre o meu trabalho, que em resumo é essa busca por esse novo imaginário comum e social, e que começa a partir da desconstrução das categorias de gênero, né? Então, hoje, por exemplo, quando a gente fala em arte de pessoas ditas entre aspas, né? E aí é preciso sempre colocar essas aspas minorias, que seriam as pessoas racializadas, os artistas negros, os artistas transexuais. A gente está se preocupando com esses trabalhos artísticos em construir um novo imaginário social. E aí entra a questão da fetichização e da objetificação, porque quando nós estamos construindo um imaginário social, nós estamos lançando mão de imagens para construir, né? A própria palavra diz, né? Imaginário. Então nós estamos forjando imagens, novas representações a respeito de nós mesmas, ou do nosso universo, ou a respeito de como nós percebemos o mundo que está à nossa volta a partir das experiências que nós temos, que são experiências muito sui generis, né? A experiência de uma mulher transexual, até mesmo de uma mulher transexual negra, de uma mulher transexual branca, ela é radicalmente diferente, porque essas pessoas são atravessadas por diferentes situações, até mesmo de violência, em função de recortes de gênero, de classe e de raça. Então, a questão da fetichização, ela tem se tornado uma preocupação muito grande no meu trabalho e também na minha vida pessoal. A gente é amiga, né? Você já foi minha curadora, então você acompanha as minhas inquietações como pessoa. E uma das minhas inquietações que até é um pouco polêmico falar sobre isso, mas eu acho que nós temos que tocar nesses assuntos, mesmo que eles sejam polêmicos, e buscar tocar nesses assuntos de uma maneira reflexiva, propositiva, construtiva. E eu tenho notado que nessa busca pela construção de um imaginário que dê conta de representarmos, né? E aí quando eu falo representarmos, eu estou fazendo um recorte aqui as mulheres travestis e transexuais, não só dentro da história da arte, mas dentro da história da humanidade. Eu vejo que a construção desse imaginário ele ainda está voltado para a objetificação e a fetichização desses corpos. E eu vou te dar um exemplo prático, até mesmo para o público que está nos assistindo e nos ouvindo poder entender melhor. Historicamente, a figura da mulher travesti, da mulher transexual, ela sempre foi vista como aquele sujeito que ocupa um lugar determinado dentro da sociedade. Esse lugar é o lugar da prostituição, é o lugar da comercialização do prazer, do sexo, né? É esse ambiente. E esse ambiente, ele está localizado geograficamente na cidade, nas margens, né? Na marginalidade, no sentido de estar à margem da sociedade, à margem dos grandes centros econômicos e etc. Então, esse imaginário que nós temos coletivo a respeito dessas mulheres travestis é um imaginário que se refere sempre a elas como ocupando esses lugares. Então, quando eu sempre digo assim, um brasileiro médio, né, uma pessoa cis, que não é trans, que é casada, que tem filhos, que vem de uma família estruturada, que não tem um convívio social com pessoas travestis e transexual, ela fala ou ela ouve falar sobre essas pessoas, automaticamente a imagem que lhe vem, né, a cabeça, a mente, é a imagem objetificada e fetichizada desse corpo que historicamente só ocupou esse local, que é o local da prostituição.
E aí é importante salientar que ele só ocupou esse lugar porque historicamente só foi lhe dado esse lugar para ocupar, né? A gente sabe aqui, eu acho que isso não é preciso retomar, que essas pessoas são perseguidas, elas são expulsas de casa, elas não têm o apoio da família, elas não conseguem um emprego no mercado formal, então o que lhes resta é a prostituição como modo de ganhar a vida. E a prostituição, ela exige do corpo das profissionais que exercem essa profissão uma série de exigências. E essas exigências são de ordem da objetificação e da fetichização, né? Da hipersexualização do corpo feminino, como a presença de seios muito avantajados, a presença, né, de um corpo muito delineado, e isso sempre muito à mostra, porque de certo modo é o que está sendo vendido, né, oferecido para ser comercializado. Então, dito isso, e aí trazendo isso para o mundo da arte, e aí pensando nas artistas transexuais, eu acho que nós temos uma preocupação, uma dupla preocupação, na verdade, é uma preocupação e uma responsabilidade atrelada a ela, de como construir um imaginário diferente a respeito de nós. E aí a arte é uma ferramenta poderosa para isso, né? Porque como a arte lida com o campo do imaginário, ela nos possibilita construir um imaginário diferente, apresentar a figura da mulher travesti transexual como não sendo somente aquela que ocupa o lugar da prostituição, mas que ela pode ser artista, que ela pode ser médica, que ela pode exercer diferentes profissões, ela pode ocupar diferentes cargos dentro da sociedade, né? E ser igualmente competente como uma mulher cis ou até mesmo como um homem. E a responsabilidade que vem atrelada a isso é a responsabilidade de, nesse esforço de construir esse imaginário, esse novo imaginário ao nosso respeito, nós não estarmos reforçando aquilo que historicamente sempre esteve atrelado a nós, que é a questão da objetificação e da fetichização. Então, também trazendo um outro exemplo para concluir, e aí voltar a fala para você. Quando eu falo nessa responsabilidade, eu falo que nós temos que tomar cuidado nessa construção da nossa identidade e da afirmação dessa nossa identidade e também da construção da nossa autoestima, né? Porque a gente sabe que pessoas transexuais sofrem muito com o corpo, né, com o órgão que nasceu, com os pelos, no caso das mulheres, os pelos faciais, né, esse desejo às vezes de possuir seios, né, de ter um corpo que se encaixa numa norma de feminilidade. E aí às vezes a busca desse corpo, desse ideal de feminilidade acaba recaindo no que a gente falou aqui, no reforço desse estereótipo que existe historicamente, de fetichização, de objetificação, de hipersexualização do corpo feminino, e isso é pejorativo, isso é perigoso, porque isso fomenta a violência, de certo modo, né? Isso é violento, isso é autoviolento e violento por parte também da sociedade. Autoviolento porque essas pessoas se veem obrigadas a atender uma norma de feminilidade que, na verdade, é estruturalmente imposta a elas, né? Existe um pensamento maior a respeito do que é ser mulher e do que é ser homem, e essas pessoas se veem presas a esse pensamento, né? E meio que se sentindo na obrigação de se encaixar dentro dessa ideia de feminilidade para conseguir ter uma aceitação social, né? Para que o seu corpo consiga ser lido socialmente. Mas às vezes essa busca ela extrapola um pouco os limites, e aí vem o perigo, a gente cai na hipersexualização, a gente cai na fetichização, e aí a gente acaba autoconstruindo uma imagem a respeito de nós mesmas. E aí, quando eu falo nós mesmas, eu volto a repetir, são as mulheres transexuais e travestis, objetificada e fetichizada mais uma vez, né? Sim, eu acho que esse ponto é super importante, né? Porque a gente discute muito essa relação, inclusive de como um corpo feminino ele é lido e ele é esperado de uma sociedade, né? Eu acho que é um ponto super importante porque, inclusive,
quando eu fui fazer o Studio Visit com a Alice Ura, que é uma outra artista trans, ela falava exatamente sobre esse peso, né? Sobre esse peso de qual é o imaginário feminino construído há séculos e séculos e séculos, e qual esse imaginário que uma mulher trans ele percorre também, né? Porque é um imaginário para você ser lido e aceito socialmente, né? E eu acho que são pontos importantes para a gente parar e pensar, né? O que é esse corpo? O que é esperado desse corpo, né? E como a gente, inclusive, eu acho que o feminismo também tá um pouco aí para pensar essas relações de como a gente extrapola esse conceito, né? Entende que existe uma regra do imaginário social, né? De um corpo padrão, aceito socialmente, e se você não é esse corpo, você está completamente à margem, né? Independente de você ser uma mulher cis, né? Hétero, branca, isso pesa, nem tanto que a gente entende, né? Que é uma sociedade extremamente gordofóbica, uma sociedade transfóbica, uma sociedade que tem inúmeras fobias, né? Que essas fobias elas vêm para dizer o que é o padrão, o que não é o padrão, né? E como a gente, né, acho que especialmente nesse período de isolamento que a gente está vivendo, eu acompanhei muitas discussões porque a gente está muito voltado para si, né? Exato. Voltado para si num sentido de a gente só tem a gente para olhar naquela situação, né? E como isso extrapolou uma questão, né? Extrapolou questões de pessoas falando que não poderia engordar durante a pandemia. E quando a gente fala isso é uma fobia, né? Uma fobia de um padrão de corpo que não é o normativo, né? Então, eu acho que quando você, falando para o público aqui, né, quando a Ellie cita essas questões, né, e voltando de novo para esse lugar do entendimento da obra do Preciado, como a gente rompe esse limite e se afirma enquanto uma identidade que nós gostaríamos de construir para a sociedade, né? Uma identidade de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Eu acho que tentando exemplificar aqui, colocar em um formato muito mais simples, que, né, se existe já um peso padrão para uma mulher que está dentro de uma normatividade, imagina para as mulheres que não estão dentro dessa normatividade, né? Exato. Que são mulheres com questão de identidade de gênero, mulheres com questões racializadas, que também é um outro tema super específico, né? E eu acho que quando eu também cito o feminismo aqui, né, eu quero também entender uma abrangência desse feminismo, né? Porque eu acho que as feministas negras e Angela Davis está aí para falar que um feminismo branco de uma classe burguesa, ela não dá conta dessas diferenciações, né, do que não é de falar somente de si. Exato. Então, que a Angela Davis ela fala que um feminismo negro ela dá conta de uma minoria, porque ela abarca tanto, podem ser mulheres brancas também, mas de uma classe baixa, né, que estão à margem, de mulheres trans, porque elas estão na mesma luta, e que essa luta é ser olhada a partir de quem elas são, né? Então, eu acho que quando a Ellie traz esse lugar, né, de objetificação e fetichização, eu acho que é até interessante a gente pensar que é um peso que, inclusive, nós, mulheres cis, temos que tirar da gente, né? Porque quando uma mulher trans, ela tá criando esse processo, né, de identidade, ela tá olhando para uma mulher cis. Exato, vocês são um modelo, digamos assim, né? Exatamente. E como a gente rompe com isso, né?
E eu acho que, começando aqui falar um pouco, né, do seu processo artístico também, né, que eu acho que essa inquietação que você traz, ela se reverbera em objetos de arte que você cria, né? Cria para um público, né, que isso reverbera em mercado, institucionalmente também, né? E aí eu queria começar a falar com você de uma série que eu acho que ela é super interessante, porque é uma série que você cria, mas você cria a partir de um embate direto com o público, né, de uma forma lúdica que traz o público para interagir com essa relação de um corpo diferente, entre muitas aspas, né, de um corpo que está dentro desse imaginário construído e você quase que tira isso da caixa e fala, olha, estamos juntos aqui para poder discutir essa temática, né? De uma forma que você achou uma proposição lúdica ali, né? Que são os peludinhos, para trazer as pessoas para a discussão de uma causa trans, né? E aí eu queria que você explicasse um pouco como surgem os peludinhos, né? Conceitualmente e formalmente. Os peludinhos, eles são uma série de trabalhos, né? Assim, você que já foi minha curadora, e para quem não entende assim o meu processo, uma coisa leva a outra, né? Tá tudo muito meio que amarrado, muito meio que misturado, assim, né? Uma série de trabalhos, sobra resíduos que levam a outra, e assim uma coisa vai levando a outra. Eu nunca consigo ver as minhas obras como desconexas, assim. Agora eu falei disso, amanhã eu falei daquilo. Às vezes eu falo de assuntos diferentes, mas sempre tem um fio condutor, né? Sim. E aí, então, os peludinhos surge justamente, assim, ele é um segundo momento nessa pesquisa que começa com o Paul Preciado, que a gente pode falar um pouquinho depois. Mas essa obra, Os Peludinhos, ele vem de encontro justamente com o que a gente iniciou a nossa fala, que é a questão da fetichização e objetificação. E ela é, assim, eu entendo essa série de trabalhos como uma resposta objetiva a esse problema. Porque, como artista, eu sempre me coloquei uma responsabilidade de ordem prática. Eu entendo, diferente talvez da grande maioria dos artistas, não sei, mas pelo menos dos que eu conheço, eu sou uma artista que entende a arte a partir de uma função. E isso às vezes é controverso, porque quando a gente vai olhar para a história da filosofia, a definição de arte é justamente não ter uma função específica. E para mim a arte tem uma função específica. A função específica da arte está em olhar para a realidade, mas não olhar para a realidade com os olhos comuns. Não olhar para a realidade com os olhos acomodados, né? Olhar para a realidade com olhos, como dizia Brecht, né? Estranhados, estranhos. E aí o que significa esses estranhos? É olhar para os problemas da realidade, olhar para as peculiaridades da realidade, olhar para... e aí a pandemia é um exemplo muito claro para a gente entender isso. Olhar para as situações que estão se dando neste momento histórico que eu, enquanto artista, estou vivendo. E aí tentar, e aí eu não estou aqui propondo que os artistas sejam professores, cientistas, filósofos, não é essa a proposta, mas achar dentro do campo inerente da arte, e aí passa pela essa construção de imaginário, essa construção de imagens, de representações, uma maneira de representar essa realidade que se apresenta para o sujeito. E não só representar a realidade, porque senão a arte seria somente documental, mas também ir um pouquinho mais além. A partir da realidade que se apresenta, a gente conseguir propor novas realidades. O que eu chamo de mundos ainda inexistentes, a possibilidade da existência dos inexistentes, né? Uma coisa filosófica e extremamente complexa, mas que, em resumo, quer dizer assim: como pensar uma sociedade diferente? Como pensar um corpo diferente? Como pensar uma relação social diferente? Como pensar uma relação com a natureza diferente? Eu acho que a arte tem
tem essa preocupação, ela deve ter consigo essa preocupação. E no meu trabalho, eu coloco os problemas e ao mesmo tempo que eu coloco os problemas, eu procuro achar soluções. E na série dos peludinhos, eu vou me ater justamente à questão de buscar uma solução para fetichização e objetificação que o meu próprio corpo também é atravessado, né? O corpo das transexuais, das mulheres transexuais e travestis, de modo geral, é atravessado por isso, mas o meu corpo também é atravessado por isso. A minha história de vida também foi atravessada por questões de fetichização e objetificação. Eu já fui objetificada, sou objetificada e fetichizada, né? Nas minhas relações afetivas, por exemplo, com parceiros, ou até mesmo quando eu comecei a conversa, né? Quando a gente começou a conversa, eu falando que esse marcador que existe sobre o meu trabalho de eu não sou somente uma artista plástica, eu sou uma artista plástica trans. Então isso já é uma forma de objetificação também, né? De fetichização também. Ela tem um algo a mais, né? A fetichização é justamente isso. É esse algo a mais que não está dentro da norma e que atrai. Exato, que Exatamente, que a gente não compreende, e mesmo não compreendendo, às vezes mesmo não aceitando, às vezes sendo violenta, né? Sim. A gente ainda nutre um desejo por aquilo, a gente ainda é atraído por aquilo, e às vezes a gente luta contra aqueles desejos, aí vem os casos de feminicídio, os casos de transfobia, de assassinatos que revelam isso, que comprovam isso, né? Que a gente tá falando aqui. E a série de peludinhos, especificamente, ela vai canalizar a objetificação e a fetichização que esses corpos sofrem, que o meu corpo sofre enquanto mulher transexual e enquanto artista transexual também dentro do sistema. Então, assim, basicamente resumindo, eu me utilizo de materiais que são muito atraentes, como as peles artificiais, como as argolas douradas de ouro, como materiais de couro, né? Mas principalmente o uso da pele, né? Da pele, do pelo, porque historicamente analisando, os casacos de pele, as peles de animal, ou até mesmo a pele humana, né? Ela é cerceada de uma série de significados de conotação erótica. Né? Existe todo um erotismo sobre aquele corpo feminino nu envolto em um casaco de peles, né? Existe uma aura de cunho erótico sobre isso e de certo modo sedutora e atrativa. Então, eu entendo também que dentro do sistema da arte, o quadro, o objeto bidimensional de uma tela, de um quadro, ele é, por excelência, o objeto de fetiche do mundo da arte. E isso a gente pode ver de uma maneira bem científica e comprovada. Quando a gente vai ver os números de obras vendidas numa feira ou até mesmo numa exposição, em primeiro lugar vem as telas. Né? O que mais se vende, pelo menos no Brasil, é tela. Os colecionadores, de modo geral, compram quadros. Depois tem escultura, e aí digamos que tem uma hierarquia do que tem mais saída de mercado. Então eu também me utilizo disso, né? Eu observo essa característica que se dá em relação às telas, o comportamento que o sistema tem em relação a esse objeto e que de certo modo fetichiza esse objeto, né? Nós mesmos fetichizamos esse objeto, né? Nós tratamos Guernica de Picasso, admiramos, protegemos, né? Mona Lisa, né? Tem todo um vidro sobre ela, uma distância. Então, tudo isso cria uma aura que às vezes protege mais o objeto do que os sujeitos, né? Às vezes um sujeito dentro de um museu pode estar passível de ser assassinado, mas o quadro está lá mega protegido, que pode se dar um tiro que não vai acontecer nada. Então, isso só demonstra que a gente hipervaloriza esses objetos. Então, eu identificando essa característica, somando a esse material que carrega em si esse significado de ser erótico, de atrair o público, eu misturo uma coisa com a outra. Então, eu começo a forrar as telas, e aí telas em pequenas dimensões, por isso que chamam-se peludinhos, porque a minha intenção é seduzir os colecionadores. E apresentar para eles um trabalho de arte
que funciona como se fosse um objeto de estimação, um bichinho de estimação. Óbvio que inanimado, né? Mas um bichinho, entre aspas, de estimação, um objeto de estimação. Porque essas obras, por serem feitas de pele, às vezes de pele muito longa, e de argolas, de colares, e de objetos que às vezes são usados no próprio corpo, como colar, a pele, as argolas, né, que lembram os brincos, etc., o ouro, esses materiais que vêm do corpo, que vêm do têxtil, né? Eles ajudam a atrair as pessoas para essas obras e a criar essa relação que é uma relação de fetichização, mas é uma relação curiosa que se estabelece. Porque não é assim, porque o peludinho ele é um quadro também, assim como uma pintura a óleo. Só que a diferença do peludinho é que a relação que você, enquanto colecionador, vai ter com aquela arte, com aquela obra de arte, é muito mais próxima, e porque a obra exige isso de você, do que uma pintura a óleo. E aí, por exemplo, numa pintura a óleo você não pode tocar. É, inclusive, inadequado tocar, porque isso pode prejudicar o pigmento, né, a conservação da obra. No caso dos peludinhos, você tem que tocar, porque o vento vai bater, a obra vai se descabelar, você pode organizar os colares, você pode tirar, colocar de volta. Então, é uma obra de arte que ela não se encerra na parede. Ela obriga com que as pessoas voltem a ela. Com quem tem os peludinhos, né? E aí os peludinhos, é interessante falar que quando eu construo essa série de peludinhos, eu estou focando num determinado grupo de pessoas, que são grupos dos colecionadores. Porque não é uma obra, assim, para uma instituição de arte, né? Aí a gente acarretaria em problemas que são clássicos, como uma obra que pode ser tocada, uma obra que pode ser manuseada dentro de uma instituição de arte que recebe 60, 1 milhão de visitantes. Essa obra não duraria uma semana, né? Conservação. Exato. E aí a experiência do público, né? Porque essa obra teria que ser trocada toda hora, então aí, né? Enfim, então ela é uma obra direcionada para os colecionadores, justamente para que esses colecionadores, a partir desse contato tão próximo com esses materiais que são do imaginário do mundo da feminilidade e, de certo modo, das travestis e das transexuais, como os objetos que adornam o corpo, a pele, os colares, as argolas, né, que são do objeto da feminilidade, é uma estratégia de aproximar essas pessoas para o feminino. E não só aproximar essas pessoas para o feminino através do olhar, através dessa contemplação de um quadro que está lá na parede estático, mas através de uma relação que tem que ser o tempo inteiro, como é que eu posso falar? Retomada. Né? Porque essa obra precisa ser arrumada. Se você abre a janela, bate o vento, escabela. Então você tem que estar toda hora mantendo contato com essa obra. E isso é uma estratégia, uma maneira de canalizar a objetificação e a fetichização que o meu corpo trans sofre num objeto de arte. Porque, assim, Carol, como uma artista transexual, e você como curadora sabe disso, de modo geral, a nossa produção artística, ela é uma produção do corpo, né? Ela é uma produção de performance, ela é uma produção de fotografia. E aí isso tem uma série de justificativas, porque nós não temos acesso a material, nós não temos acesso à academia, às técnicas de pintura, às técnicas de escultura. Então, o único material que nós temos à nossa disposição para trabalhar é a nossa história de vida e o nosso corpo, né? São poucas as artistas que têm condições de comprarem material, uma tela custa caro, um pincel custa caro, custa dinheiro, né? E às vezes não dá certo, você tem que refazer, muita coisa vai fora, né, descartada. Então, tem uma relação econômica que perpassa essa produção artística e que justifica a caracterização das produções artísticas de artistas trans serem uma produção tão pautada no corpo e nas identidades, nas histórias de vida. E aí, notando isso, como artista visual, eu pensei assim, será que como artista visual eu tenho que passar o resto da minha vida o resto da minha carreira, melhor dizendo, falando da minha vida, expondo o meu corpo? Né? Não que eu tenha problema com isso, eu já fiz performance onde eu estava completamente nua, como Dance With Me, por exemplo, né? Mas eu já fiz isso.
E eu preciso fazer algo além, né? Eu não posso ser monotemática. A minha carreira precisa avançar, né? Eu sou uma artista, eu tenho outras preocupações. O meu universo de preocupações não é restrito a um único tema. Eu sou atravessada por diversas questões. Então os peludinhos surgem dessa inquietação e também dessa tentativa de solucionar esse problema de fetichização, que eu vejo que às vezes é muito direcionado à nossa figura transexual e o público espera que nós apresentemos um determinado trabalho, que sempre é um trabalho de performance. O público espera nos ver nua, ou espera que a gente fale da nossa vida, ou espera que a gente relate histórias de violência da nossa comunidade. Tudo isso é importante, porque tudo isso faz parte da construção das narrativas e das histórias que as pessoas precisam saber. Mas eu acho que a gente também precisa dar um passo a mais. E aí os peludinhos, ele é esse passo a mais, né? Como eu falei que todos os meus trabalhos estão enganchados, de certo modo, então a gente começa lá no começo da carreira com as performances, e aí isso vem se desenvolvendo, e hoje a gente tem os peludinhos, né? Que é uma resposta a essa fetichização e essa objetificação. Então, ao invés de eu me prostituir, eu vender o meu corpo, eu vender sempre e somente a minha imagem, eu construo objetos que canalizam toda essa fetichização, que são igualmente sedutores e que me protegem disso. Me protegem de me auto-objetificar. Porque ali não tem a minha imagem. Que é o que acontece, de modo geral, com os artistas cis e principalmente com os artistas homens e os artistas brancos. Eles falam dos seus trabalhos ou das suas temáticas sem que necessariamente a imagem deles esteja presente, né? Às vezes a gente conhece os artistas, a gente ouve falar de determinados artistas homens, principalmente, a gente às vezes nem sabe qual é o rosto que essa pessoa tem, né? Às vezes estamos no mesmo ambiente que um artista que a gente admira e a gente nem sabe que aquele é o artista que a gente admira, porque o rosto dele, de modo geral, não precisa aparecer para a obra ser legitimada. E eu sinto que no sistema, de modo geral, ainda ele espera que o nosso corpo esteja presente, que a nossa imagem esteja presente, porque a nossa imagem, o nosso corpo ainda é muito potente, ainda causa uma imagem muito potente. E eu acho que os peludinhos podem igualmente dar conta de causar essa imagem potente, ao mesmo tempo que de uma maneira lúdica, de uma maneira quase que pedagógica, né? Porque é um processo pedagógico, essa relação que ela vai estabelecendo com a obra vai se dando ao longo do tempo, e é uma relação também diferente, porque ela vai conviver com a obra, ela não vai conviver comigo. Quem assiste uma performance minha não passa a conviver comigo, né? Agora, quem compra um peludinho passa a conviver com aquela obra. Então, é uma maneira também de aproximar essa questão do corpo, aproximar essa questão do toque, essa questão da pele, do toque que a gente tem falado tanto nesse momento de pandemia, né? E que está suspenso pelo momento. Mas essa questão de aproximar as pessoas dessas novas geografias corporais, que aí é a série das formas contrasexuais, né? Que se preocupa sobre isso. Através não do meu corpo e da minha imagem, mas através de um objeto de arte, como é feito no mundo das artes plásticas, né? O mundo das artes plásticas opera através disso. A gente comunica as nossas ideias através de instalações, de pinturas, Sim, de esculturas. Através de um objeto. E é super interessante você falar, né, dessas questões, porque E estava falando, né, um pouco anteriormente dessa relação das fobias que a gente adquire com esse medo do desconhecido, né? Porque a fobia é exatamente esse medo, né, do que esse desconhecido pode causar na gente. Ter um objeto desse que é exatamente esse lugar, né, de ter dentro do meu lar uma questão de transexualidade, né, é romper uma barreira. Não necessariamente, né, acho que a gente não pode ser ingênuo aqui de entender que aquilo vai ser uma resposta para sanar um problema social, né, mas já é uma conversa, né, mesmo que quem tem o trabalho, quem adquiriu o trabalho, ele vai ter que lidar com isso, né? Ele vai ter que lidar com essa relação da transexualidade ali o tempo todo. Mesmo que for lidar com a relação de eu objetifico esse lugar, né?
eu acho que você devolve a questão para a pessoa, né? A questão de eu vou precisar me entender com esse objeto, né? Eu vou precisar entender com isso. E aí, muitas vezes, né? Acho que quando você trouxe muito nesse tema, criar uma relação de intimidade, né? Criar uma relação de intimidade com a temática, né? Não necessariamente é criar uma relação de intimidade com pessoas, mas eu acho que criar uma relação com a temática, né, que está permeando aquele espaço, tem uma importância, tem um grau de importância, né? Porque você vai ter que lidar com aquilo, né? Você vai ter que lidar com aquele corpo estranho, né? Ali no seu... Imagino, né, que esses objetos estejam instalados em casas, né? No seu lugar de intimidade, né? E trazer essa conversa para esse lugar, eu acho que é um passo importante para a gente desmistificar questões, né? Para a gente entender que é um corpo possível de de sair daquela marginalidade o qual você foi colocado não por uma vontade pessoal, mas por uma necessidade de existência no mundo, e aí eu tô falando de uma existência econômica, e às vezes, muitas vezes, afetiva também, né? E como eu passo isso para um outro lugar, né? Esses corpos, eles podem e devem existir em outros espaços, né? E não devem ser únicos, né? Você não deve ser a única mulher transexual adentrando esses espaços, iguais, felizmente, nós temos mais outras, mas ainda é uma minoria de uma minoria, né? Exato. Então, adquirir um trabalho, né, não é só aquilo, né? Quais são também as outras mulheres transexuais e transvestis que existem dentro desse circuito de arte que eu posso colecionar? Exatamente. Né? Que eu tenho que lidar com isso e lidar muitas vezes com a diferença, né? Porque o que você propõe no seu trabalho é incrível, né? É chamar para essa discussão, né? O que outra mulher está tratando pode ser da subjetividade dela, pode ser de um lugar, né, de mundo, que não necessariamente só também fala sobre si, né? Mas eu gosto muito dessa série, né, porque ela tem essa relação do íntimo, né, do foro íntimo, de você ter que lidar com aquele corpo, porque é como você disse, você tem que tocar, né? Eu acho que principalmente essa relação de perceber nesse toque, nessa intimidade, que essa intimidade ela é possível. Exato. E ela tem que ser possível. Até mesmo com as obras de arte, né? Com as pessoas e com as obras de arte, né? Exatamente. Porque às vezes a gente admira essas obras de arte, mas a gente tem uma relação muito pouco íntima com elas, né? Elas ficam muito tempo estáticas lá na parede. E desculpa te interromper, Carol, mas você falou uma coisa que eu acho muito importante, que é essa questão do corpo. De certo modo, o peludinho, ele é um corpo, né? Porque ali você não tem uma borda, você não tem é o que num termo técnico a gente chama de pintura expandida, né? Sim. Então, e ele é um corpo de certo modo, porque na medida em que ele sofre com a ação do vento, sofre com a ação do movimento de pessoas que passam por ele, na medida em que ele pode ser transformado também, você pode pentear tudo para um lado, pentear tudo para o outro, você pode modificar aquela obra, né, dentro de certos limites, mas você pode modificar, diferente de uma pintura a óleo, que você não pode modificar uma pintura a óleo, né, você pode trocar a moldura do espaço, mas você não pode passar uma parte da pintura para um lado, alguma coisa assim, não dá. Então, essas obras, elas funcionam também como um corpo. E aí é uma maneira, assim, porque nós vivemos numa sociedade, e numa sociedade que neste momento, e o Paul Preciado fala disso no livro dele, do texto Junk, cuja mercadoria de maior valor é o corpo.
Então, e consumir o corpo é um problema, né? Como a gente falou desde o começo. Quando a gente consome corpos dissidentes, corpos de pessoas que foram marginalizadas, nós estamos objetificando, nós estamos fetichizando, nós estamos colocando devolvendo essas pessoas para o local que historicamente elas sempre ocuparam. Então, como consumir corpos de uma maneira saudável? Como consumir corpos que são corpos, mas não são corpos humanos, né? E também não são corpos animais, porque o consumo de corpo animal também é uma outra questão, né? Que fica para ser discutido à parte. Então, ali está sendo consumido um corpo, mas está sendo consumido, talvez eu acho que o melhor seria dizer, está sendo consumido uma ideia de corpo. E aí essa ideia de corpo é uma ideia de corporalidade não mais pautada na binaridade de gênero. Não mais pautada nessa coisa da caixinha da feminilidade, na caixinha da masculinidade, nas exigências do que um corpo precisa ter para ser considerado homem, do que um corpo precisa ter para considerado mulher, que é o que as minhas séries de obras que foram expostas no MASP, na Histórias Feministas, e que você também teve a oportunidade de fazer aquela curadoria no começo do ano passado, que tínhamos eu, a Liz e o Ian, e que também discutia essa questão de corpos, de novas geografias corporais, né? De como pensar essa organização corporal de uma maneira diferente. E aí isso parte de começar a levantar questões a respeito de: se eu sou uma mulher, será que eu preciso ter seios para ser uma mulher? Que tamanho esses seios têm que serem? Quantos tem que ter, né? Será que tem que estar à mostra? Será que eu tenho que usar decote? Será que eu tenho que mostrar que eu tenho um seio para ser desejada? Será que eu tenho que mostrar o meu corpo para ser desejada, né? E a mesma coisa para os homens. Será que para ser um homem tem que ter uma barba na cara, tem que ter uma postura masculina afirmativa, né? Homens que são mais sensíveis, que são até mesmo têm traços efeminados, são menos homens por causa disso, né? E aí eu sempre trago o exemplo da minha avó já falecida, que teve câncer de mama, isso lá nos anos 60, e naquela época a quimioterapia não tinha, então ela teve que fazer a extração da mama e ela, por opção própria, nunca quis fazer prótese de silicone, então viveu a vida inteira com um único seio. Então a pergunta que eu coloco é assim: a minha avó, né, uma mulher cis, que teve 4 filhos, que foi casada, etc, né, hétero, branca, viveu a vida inteira, metade da vida, né, sem um seio. Ela era menos mulher que a vizinha dela que tinha 2 seios? Me parece que não, né? Me parece que o ser mulher não parte por essa questão de ter ou não ter uma determinada parte do corpo, né? E quando a gente se detém nessas questões, eu preciso ter um par de seios, eu preciso ter uma bunda de um jeito, eu preciso ter um corpo de uma determinada configuração, a gente cai na fetichização e na objetificação. E a gente precisa entender uma coisa: a objetificação e a fetichização, ela é imposta pelo sistema estrutural, né? Ela vem de uma estrutura que é maior do que nós e que é uma estrutura hegemônica, que é uma estrutura normativa, que é uma estrutura branca, que é uma estrutura heteronormativa, que é uma estrutura eurocêntrica, né, e ocidental. Então ela é uma convenção, ela foi construída num determinado momento da história, no século XVIII, como aponta Foucault na História da Sexualidade. Então não é algo natural. Não é algo da natureza humana isso, né? Inclusive, o que é inerente à natureza humana é a diferença dos corpos e não a homogeneização deles, né? E aí nas formas contrassexuais, que inclusive você tem uma obra, você vê lá várias sobreposições de formas que lembram órgãos genitais, né? Partes, ou zonas erógenas do corpo humano. As 5 principais, que são as que, de certo modo, determinam os gêneros, né? Que é o ânus, o pênis, a vagina, o escroto e os seios, né? Que a presença ou a ausência deles, de certo modo, leva os corpos a serem lidos como feminino e masculino. Se eu tenho um pênis, é homem; se eu não tenho, é mulher, né? Então, nessa série de formas contrassexuais, que é anterior aos peludinhos, ali eu estava preocupada em desconstruir essa geografia corporal, esse imaginário que se tem a respeito do corpo do homem e da mulher, e expandir essa compreensão de corpo feminino e de masculino, né? E aí, uma vez
posta essas questões, né? O que que faz com que o corpo seja considerado homem? O que que faz com que o corpo seja considerado mulher? Que partes ele precisa ter? Que partes ele não precisa ter? E aí, essas questões eu organizo elas todas através da construção dessa legenda gráfica, que depois é feita, que depois se materializa em forma de tecidos que são recortados e sobrepostos uns sobre os outros. E aí, quando você olha uma obra, você não sabe se você está vendo um pênis, uma vagina, ou se aquilo é um bumbum, ou é um escroto, o que que é aquilo, e tá tudo junto na mesma tela, e ao mesmo tempo não é explícito, não é uma imagem explícita, né? É um círculo, é um losango, são formas quase geométricas, né? É um retângulo, é uma seta, e ao mesmo tempo é fálico, é erótico, mas não é explícito, é delicado, e é justamente porque o meu trabalho, como você sabe, né, ele tem essa preocupação de tratar dessa questão que é um tabu, que é muito delicada, que é muito complexa, de uma maneira suave, de uma maneira delicada e tendo uma preocupação pedagógica. Porque eu acho que não basta só jogar os problemas para o mundo, sabe? Tem o problema da fetichização, tem o problema da objetificação. Tá, tudo bem, nós identificamos o problema. Agora vamos tentar achar uma solução para esse problema. Ou, se não uma solução, uma possibilidade de ver, né, uma alternativa para isso. E as minhas obras surgem desse impulso, e por isso que elas carregam muito essa questão de serem pedagógicas, de aproximarem o público, porque eu acredito, Carol, na inclusão. Eu acredito que é através da inclusão que a gente vai construindo essas pontes que vão rompendo essas barreiras, né, sociais, raciais e históricas que existem entre nós. Não, com certeza. Eu acho que até antes de ouvindo essa sua fala, que eu acho que é muito interessante quando você traz, né, essa questão de discutir noções de binarismos, né? E eu acho que é presente também numa construção de trabalho sua essa relação do rosa e do azul. Exato. Né? Que eu acho que a série Peludinhos também traz isso, né? Pra gente pensar. E como essa construção binária, ela é muito forte, ela é muito presente na sociedade, né? E eu queria, antes da gente passar para o próximo tema do seu trabalho, comentar um pouco como você trabalha, né? Essas cores também, que são dados sociais muito fortes, né? De colocar essa relação de gênero dentro de caixas, né? Então, rosa é dado para o feminino, azul é dado para o masculino. Como isso também atravessa o seu trabalho? Obrigada, Carol, pela pergunta. Eu gosto muito dessa pergunta porque ela é também mais uma solução e mais uma tentativa de se afastar da objetificação e de construir trabalhos objectuais, trabalhos que eu possa falar sobre essas questões sem necessariamente sempre colocar minha vida, minha identidade, meu corpo, que às vezes é importante, mas a gente tem que entender que é um processo doloroso também, né? Falar sobre os traumas publicamente, falar sobre o que viveu publicamente, nem todo mundo consegue fazer isso, né? Então... E nem é uma obrigação. E nem né? é uma obrigação, exatamente. Então, eu comecei a ter uma preocupação, assim, que até eu compartilhei com você, lá no começo, eu acho, do ano, não sei se você se lembra, que era assim, será que como artista visual trans, eu sou obrigada a sempre tratar no meu trabalho sobre as questões da transexualidade de uma maneira explícita, ou quase explícita, ou que as pessoas identifiquem que aquele trabalho está tratando de gênero? Será que eu não posso usar de elementos que são inerentemente ao universo da arte, como cor e forma, por exemplo, para tratar de questões de gênero, né? E aí a gente vai diluindo mais esse trabalho, né? Chegando num nível de abstração ainda maior, retirando elementos para chegar na essência da coisa, né? E aí eu descubro e começo a investigar o que eu chamo de ensaio para o encontro do rosa com o azul. Historicamente, a partir do século XVIII, o Foucault vai dizer isso no primeiro livro da História da Sexualidade, é ali que se estabelece essa noção que a sociedade tem
também de que as cores ganharam gênero, né? De que o rosa ele é feminino, o azul masculino e o amarelo é neutro. Anterior a isso, é curioso, era o oposto. Os reis, os príncipes eram vestidos de rosa, de vermelho, de púrpura, de cores nesse tom, porque esse tom são os tons quentes, então são os tons que chamam mais atenção. E as mulheres, né, as princesas e as mulheres da corte eram vestidas de azul turquesa, de azul celeste, porque eram cores mais apagadas, cores frias, neutras, e também tinham cores que tinham a ver com a pureza, né, com a virgindade. Então, anterior ao século XVIII era assim que funcionava. No século XVIII, por uma série de fatores que se tornaria muito longa a conversa aqui, há uma mudança social nesse pensamento, né? E também influenciada pela Revolução Industrial, e depois do século XVIII, isso vai se tornar ainda muito mais afirmativo no começo do século XX, quando a gente começa a ver os utensílios domésticos sendo ofertados na mídia, por exemplo, né? Aí a gente vê as cozinhas americanas todas rosas, a gente vê os objetos dos homens todos azuis, né? A indústria incorpora isso, né? Então é uma série de fatores, tanto que tem a ver com a indústria, com o pensamento médico, com o pensamento legal, com o pensamento intelectual, que vai dando gênero para as cores e determinando. Então, o que eu faço? Eu assumo que o rosa é uma cor ligada ao feminino, historicamente falando, não que eu concorde com isso, porque para mim cor não tem gênero, e assumo que o azul é uma cor ligada com o masculino e uno e borro os dois. Porque como eu estou o tempo inteiro, desde o começo do meu trabalho, até mesmo da minha vida, tentando borrar os gêneros, porque eu acredito que a maior revolução que nós podemos fazer é a revolução de derrubar as categorias de gênero de homem e de mulher, porque derrubando a categoria de gênero de homem e de mulher, nós derrubamos todo o resto que se sustenta através disso, como, por exemplo, a divisão do trabalho. Né? A divisão do trabalho, de que o trabalho político e público ele é dos homens e o trabalho doméstico e privado é das mulheres, ele é justificado em função do gênero, porque o homem é um cidadão político, porque o homem é o provedor da casa, porque o homem é aquele que trabalha e vai para a rua para ganhar o dinheiro para sustentar, e a mulher é aquele sexo frágil, é aquela pessoa que tem que cuidar do marido, que tem que garantir a saúde do lar, então por isso ela é confinada e determinada a esse cargo. Por que, por exemplo, há uma diferença salarial entre homens e mulheres, às vezes ocupando a mesma posição dentro do mercado? Existe uma justificativa para isso, uma justificativa histórica, que não é aceitável, mas que existe. A justificativa é qual? Os homens são os provedores da família, os homens não engravidam, as mulheres engravidam, são os homens que levam o dinheiro para sustentar as famílias, então eles necessariamente precisam ganhar mais. Mas aí vem aquelas questões, mas se as mulheres passarem a ganhar mais, aí vai se equilibrar, né? Aí o homem não vai precisar ser o provedor da família, ambos podem ser o provedor da família, né? Então, assim, e se a gente for analisar isso, tudo decorre da distinção de gênero. Se nós conseguimos atribuir que rosa é para mulher e azul é para homem, é porque antes existe uma categoria de homem e de mulher que a gente pode atribuir coisas a elas, né? Como a gente diz na filosofia, atribuir propriedades, atribuir características. Nós precisamos ter primeiro uma categoria para depois atribuir coisas a elas. Então, existir a categoria de homem e de mulher de uma maneira tão heteronormativa, tão normativa, tão fixa, ela é prejudicial e ela só corrobora com toda essa estrutura de poder que, de certo modo, beneficia um grupo em detrimento do outro e que divide e determina os papéis, todos os papéis sociais, em função dessas existências de gênero, né? Então, se eu sou mulher, eu vou cuidar dos filhos, eu vou reproduzir. Se eu sou homem, eu vou me envolver com a política, eu vou trazer dinheiro para casa e assim sucessivamente, né? Então, Carol, dito isso, né, fazendo essa explanação a respeito da diferença de gêneros, eu começo a usar o rosa e o azul e as formas contrassexuais que eu tenho e a borrar essas cores, né? E quando a gente borra o rosa e o azul, a gente chega no roxo. A gente chega no lilás, no roxo, né? Que é aquela cor que é um pouco rosa, que é um pouco azul. Então eu tô começando a construir trabalhos tanto com tecidos quanto com pintura, no campo da pintura, porque eu também comecei a me perguntar, por que eu não posso pintar telas abstratas, ou telas figurativas, ou telas, enfim, sobre qualquer outros assuntos, né? Por que eu não posso ser uma pintora também de telas, né? Por que eu tenho que ser sempre a performer, sempre aquela que faz trabalho com
um tecido. E aí, mas tudo isso vem parte dessa investigação a respeito do rosa e do azul e deste interesse como artista de me libertar, sabe, dessas imposições de ser uma artista trans, tem que trabalhar com determinados materiais ou com determinada poética. Não, inclusive eu estou fazendo esse jogo do rosa e com o azul com os neoconcretos. A grande inspiração para construir as obras em termos formais, né, é o neoconcretismo. Eu notei, por exemplo, que os colecionadores de modo geral, a arte de modo geral, a história da arte brasileira de modo geral considera aquilo de melhor que foi feito no campo das artes plásticas o neoconcretismo, né? Então, como que eu posso usar isso também ao meu favor, né? Todo o meu trabalho, para quem ainda não entendeu, são várias estratégias e várias maneiras de usar uma sociedade que aparentemente corrobora contra nós ao nosso favor, né? Com certeza. Eu acho que, né, a gente já está encerrando aqui essa conversa e puxando nessa última fala que você traz aqui, né, de como puxar esse lugar que corrobora para inserção de certos corpos e outros não, né? E como você busca estratégias dentro da própria história da arte para isso, né? Surge a Imperatriz. Surge a Imperatriz, A exatamente. Imperatriz é exatamente essa figura, né? Que utiliza tanto de uma noção muito característica do gênero, e aí eu tô falando do feminino, né? Para se inserir dentro de espaços de poder, e aí você tá lidando com outra noção que é do masculino muito forte, que é essa noção de poder, né? De ocupar o espaço desse status do que se espera que seja, né? Para inserir um corpo trans de novo em lugares onde ele não é convidado a estar, né? Aí eu queria que você brevemente falasse um pouco da construção do que é a Imperatriz, para a gente encerrar esse podcast aqui, que a gente poderia ficar horas e horas e horas, porque é um assunto exatamente muito complexo, né, para a gente resumir em 1 hora, mas também não vamos cansar as pessoas que estão aqui com a gente. E eu queria que você falasse brevemente da Imperatriz. Acho bom, acho ótimo que a gente tenha concluído com a Imperatriz, porque a gente começou falando de uma construção de um imaginário, né, diferente a respeito. E a Imperatriz, ela vem justamente em relação a isso. Ela é uma estratégia também de construir um imaginário diferente a respeito das travestis e das transexuais. E esse imaginário passa por não objetificar, não hipersexualizar e afastar de todos os modos a figura da travesti do campo da marginalidade e do campo da prostituição. Por isso que é a Imperatriz, né? Por isso que ela se apresenta com um vestido vermelho do Valentino, com joias, que são elementos que a gente pode até se questionar. Ué, Ellen, mas esses elementos não são tanto da caixinha da feminilidade, né? Do rótulo do que é essa mulher? É do rótulo do que é essa mulher. Mas é um exercício para a gente pensar essas figuras de uma maneira diferente. Pensar essas figuras como se fossem parecidas como nós, e são parecidas como nós, porque ser transexual, ser travesti, nós somos atravessadas por os mesmos sentimentos. A gente só tem uma frase famosa, que eu não me lembro agora de quem é, que é assim: um negro, ele sangra da mesma forma, ele chora da mesma forma, ele sofre da mesma forma, então por que ele é discriminado? Se ele tem os mesmos sentimentos, né? Então aí a Imperatriz é justamente isso, ela é uma tentativa de construir um imaginário diferente, um imaginário afastado desse imaginário historicamente hegemônico, que é o da marginalidade, da prostituição e da fetichização, e mostrar que nós podemos ocupar locais de poder que estiveram historicamente fechados. E ela é, mais uma vez, voltando, um gesto diplomático, porque a Imperatriz, ela não invade os espaços, ela sempre se convida para estar. Eu apresento a questão para os curadores dos museus, para os diretores dos museus, explico para eles o contexto: olha, nós temos um erro histórico, nós precisamos corrigir isso, eu tenho uma proposta para vocês topam? Vocês aceitam? Então é assim, vamos compartilhar as responsabilidades, né? Então a Imperatriz é isso, é esse grande exercício que é um exercício que é inicial e que eu espero que as outras deem cabo de continuar, da gente virar essa chavezinha do imaginário popular e pensar as mulheres travestis e transexuais não só como essas pessoas que ocuparam esses lugares históricos que a gente falou aqui, né? Como prostituição e fetichização.
Perfeito. Eu queria agradecer, né, os ouvintes que estiveram aqui com a gente até esse momento. Agradecer você mais uma vez pela fala, Ellie. É sempre um prazer estar com você, sempre um prazer estar se debruçando sobre o seu trabalho, compreendendo cada vez melhor, porque eu acho que são etapas que a gente precisa passar para construir uma sociedade que ela pode vir a ser mais igualitária, né? Então, né, convido a todos também a conhecer muito mais o trabalho da Ellie, que está aí em grandes instituições, em grandes exposições. Muito obrigado a todos. Obrigada, Carol. Obrigada por ter aceito esse convite, por estar mais uma vez aqui trocando essa conversa comigo. Eu também quero fazer o convite para o público para acompanhar o seu trabalho como curadora, porque e é por isso, não é coincidência que nós estejamos juntas aqui, porque a gente compartilha dessas mesmas preocupações em campos diferentes, né? Eu como artista, você como curadora. E eu queria dar uns recadinhos aqui, eu não sou muito boa de decorar. Eu queria dizer que esse podcast vai estar acessível, né? Vai estar disponível nas plataformas do Spotify, do Deezer, da Apple Podcast e nos principais agregados. Além, né, de ser um podcast, é um videocast. Eu convido vocês a seguir o Instagram da Galeria Kogan Amaro, o Instagram e o Facebook, @Galeria Kogan Amaro. Acompanhar o trabalho não só meu, dos outros artistas. É uma galeria que tem um elenco de artistas muito plurais. Nós temos artistas negros, artistas indígenas, artistas que trabalham com arte de rua, artista trans. Então, é uma galeria que tem uma preocupação em ter essa diversidade de poéticas, de suportes de artes e de histórias também, de vidas de artistas. Queria dar oportunidade para a Carol, se quiser disponibilizar também o seu Instagram, para que as pessoas acompanhem o seu trabalho. É @Carolina Laureano, Carolina com 2 L's. E é isso, gente. Muito obrigada por tudo. E é isso, gente. Também vocês podem acessar o site da galeria, que é galeriakoganamaro.com. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Carol. Obrigada, Ellie.